Aproveitando que o Lira tá em baixa, o Reinaldo Azevedo esculhambou o Arthur Lira também. Vamos lá pra gente poder acompanhar todas as principais informações, meus queridos e minhas queridas. Vamos pra coluna do Reinaldão. A queda, as últimas horas do Lira. Evidentemente é uma ironia com aquele filme sobre o Hitler. É claro que há um exagero irônico no meu título, né? Pegando carona no filme Der Untergang, de Oliver Hirschbiegel, simplesmente A Queda em alemão, título espichado no Brasil como As Últimas Horas do Hitler em Portugal, e Hitler e o Fim do Terceiro Reich. É um jeito de atrair o público informando o tema da obra. Também você quer caçar cliques, Reinaldo? Se eu me preocupasse com isso, seria mais um a bater em Dias Toffoli, o que não significa que seja o propósito de todos os que o fazem. Pode se tratar apenas de um equívoco. Lira está furioso com o que viu na segunda-feira, ou finge estar, o que pode dar na mesma aos cofres públicos. Não chegou a ter os chiliques espetacularmente representados pelo ator Bruno Ganz, ao encarnar o fascinoroso, no trecho do filme que talvez tenha viralizado da história desde que as redes existem. Até outro dia era frequente associar adversários políticos em derrocada à apoplexia do personagem dirigido por Hirschbiegel e encarnada por Ganz, com legendas quase sempre divertidas. E por óbvio eu não estou associando o deputado Lira ao Hitler. Em outros tempos a advertência seria dispensável. Acontecem que os idiotas já foram mais modestos e menos salientes, meus queridos e minhas queridas. Paulo Toledo, bom dia. Elisa, bom dia. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. A decadência de Lira. Eu sei que não parece, mas o atual mandarim da Câmara está em decadência e ele demonstra que o troço não será suave. Por enquanto parece que escolhe o estrondo, não o suspiro conformado. Mas por que eu sei disso? Porque sei que existe a lei da gravidade política. O homem já atingiu o ponto mais alto da trajetória ascendente, como uma bola que a gente chuta rumo ao céu. Ponto que marca necessariamente o início da descensão, que é atraída pelo solo. Ele jamais será presidente da República, ainda que dispute o Senado e leve a cadeira, não conseguirá exercer lá um mandarinato. E é assim com todos, poucos têm a chance de renascer das cinzas como Fênix. Lula, por excepcional, parece-me irrepetível. Bote o burro na sombra, Bolsonaro. E mesmo no caso do petista, note-se, as coisas já não soiam porque o poder executivo foi, em parte, sequestrado por uma espécie de horda legislativa. E são mais raros ainda os que sabem exercer o poder com moderação e, a caminho de se despedir dos tempos de glória, conseguem alcançar alguma paz, encontrando alguma reserva de estoicismo que restava escondida nas dobras da pompa. Às vezes, nas coisas humanas, é preciso acreditar naquilo que os olhos veem. Lira, nota-se, não é uma pessoa que conviva muito bem com o contraditório, agigantou-se como um líder sindical da Câmara, como o hidrópico doente do poema de Camões, o beber lhe assanha a sede. Na exata medida em que foi acumulado poder, mais poder lhe pedia, a mesma sanha que o levava a buscar poder. Vira vício, então nós vemos, no ponto mais alto que chegou quando começa sua queda, a comandar um modelo que chegou ao colapso, de que ele é a cara. Aqui e ali convém que saiba ser voz corrente também entre os que colaboraram para sua espetacular ascensão. Já se fala o que está se tornando um problema do que uma solução, mesmo aqueles que são beneficiários do seu modo de fazer política. Ele tem demonstrado que não sabe a hora de parar, me disse um. E isso significa que seus modos truculentos podem começar a ser contraproducentes, mesmo para os que vinham alimentando os seus delírios do poder. O que o Reinaldo está falando aqui? Que ele falou com um deputado da base do Lira, e os caras estão falando que ele está abusado. Ele exagerou, saibam, não foram poucas vozes que sentenciaram. Ele exagerou, ou ainda fez um discurso fora do tom. E mais, não é assim que se opera a política, sem deixar margem para a manobra. Recuperem os vídeos e observem que os aplausos que se seguiram às suas diatribes truculentas na volta do Congresso ao trabalho, com o fim do recesso, foram discretas.
Parafraseando um certo Arthur Lira, errará grosseiramente qualquer um que aposte que ele está se sentindo seguro, tranquilo e certo de que terá manhãs sorridentes. Não está não, já foi deflagrado o processo da sua sucessão, embora seja público que ele tenha um candidato, que é o Elmar Nascimento do União Brasil, não é segredo que outros despontam no tal centrão. Se é e é impossível uma alternativa viável do campo progressista, não é impossível que um conservador mais afeito ao diálogo e mais lúcido se apresente. Lira tem que saber, os que alçaram ao vice-rei do Brasil o fizeram porque farejaram uma alternativa de poder. Igualmente sabem perceber o momento em que se começa o reverso da sua fortuna. Parece-me que ele comete o erro ditado pelo seu temperamento e pelo auto-engano, muito comum em alguém com seus dotes intelectuais que chega tão longe de convocar os seus pares para a guerra justamente no momento em que, forçado pela Constituição, ele terá que começar a pensar na sucessão. Ah, mas ele quer Elmar e se ele quer, Elmar será. Não é assim que a música toca, não é assim que a música roda. E mesmo que o nome da sua predileção deve estar ciente a essa altura, ou se tornará inviável por obra do seu mestre, de quem tem que negociar, ou aquele Lira sanguinolento de segunda não elege ninguém. Ah, Reinaldo, mas se o homem escolher mesmo o deputado baiano, e se ele conseguir se eleger, quem sabe com o apoio do PT, ainda assim, Lira não será mais Lira porque o poder está na cadeira e nas suas prerrogativas, os outros em seu lugar se conformariam. Não parece definitivamente ser o seu caso. Sim, ele está com medo de não saber conviver com a irrelevância e, pior do que isso, que um nome possa sucedê-lo sem a sua bênção. Ninguém ousaria dizer, mas há um fástio com seu modo de conduzir as coisas. Caminhando para o encerramento do texto. Não é ainda um consenso em formação, mas vai se plasmando em vários setores do país a consciência de que o modelo está chegando no colapso. Lobbies muito bem estabelecidos no Congresso não conseguem garantir desonerações vergonhosas que atingem gravemente as receitas. E é claro que todos eles têm seus justíssimos motivos na ponta da língua. O mais popular, como se sabe, é a geração de empregos. Ocorre que esse mesmo parlamento, que Lira representa como ninguém, quer sequestrar, numa violação escancarada de uma prerrogativa do Executivo, quase 25% na forma de emendas, do pouco que resta para o custeio dos investimentos. Ah, Reinaldo, está descontente com o Congresso? Eleja outro. Não voto nesses caras, é óbvio, mas há quem vote. E por isso eles estão lá. O pressuposto, no entanto, inclusive os lobbies, é que a estrovenga seja ao menos funcional e está deixando de ser. Concluo observando que Lira é um excelente presidente da Câmara num país congelado no atraso. Ah, mas ele colaborou para aprovar o arcabouço fiscal, a reforma tributária. Sim, as forças em nome das quais atua queriam ver essas pautas importantes, sim, para o país. Mas agora é preciso seguir adiante e dar consequência às mudanças. E ele está preocupado demais com seus poderes imperiais que começam a declinar, a enxergar um palmo adiante do próprio nariz, está deixando de ser útil. Alguma saída? Você mesmo escreveu aqui ontem sobre a República da Treva Parlamentar. Sim, alertei para tal risco e ele existe. O chilique de Lira o demonstra. Ocorre que ele vai longe demais para quem começou a cair. Vamos ver se alguém mantém a luz do bom senso, que cai a Lira e não o país. Ainda há tempo, meus queridos e minhas queridas. Ótima coluna do Reinaldo, hein? Muito completa e o Lira, de fato, está em queda. Tanto que ele está tentando censurar a imprensa que denuncia ele. Ele está querendo calar a boca das pessoas.